Amém. Aleluia. Paz do Senhor para a igreja. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Deus está em cima, quem puder. Vamos adorar a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Salmo 128, salmo bem conhecido.
Salmo 128, todos nós lemos junto. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Repete comigo. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho da sua mão, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Todos comigo, vamos ler junto. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todo o dia da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus Cristo. Nós estamos orando sempre pelo nosso Brasil, pelo nosso país, pelo nosso governante. O Presbítero Maurício está aqui e ele tem a pasta da oração. Nós vamos colocar agora mais uma vez na mão do Senhor Jesus. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, meu Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela nossa chegada aqui no Teu santuário. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos, pelos laços que Teu cortado, Senhor, na nossa vida, na nossa família, Senhor. Nós queremos Te entregar, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Mais uma vez a nação brasileira, Senhor. Deus, a Tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, nós temos declarado, Senhor, que não só a nação brasileira, mas, Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude, Senhor. Deus, a Tua palavra diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Meu Deus, que Tu possa continuar com as Tuas mãos estendidas, Senhor, sobre esse globo terrestre, Senhor, dando livramento, cortando os laços, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que Tu possa estar se repreendendo esse vírus, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, que nada acontece sem a permissão do Senhor, meu Deus. Tu és soberano, Senhor. Tu és eterno, Tu és sábio, Senhor. Tu sabe como trabalhar, meu Pai. Ó Deus, que Tu possa estar dando livramento, Senhor. Que o povo possa se despertar. Cristo. Pai, a Tua palavra diz em 2 Crônicas, Senhor, 7,14, o povo que se chama pelo Seu nome, Senhor, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Deus Tu ouviria do céu, perdoaria os nossos pecados, sararia a terra. Deus, que haja, Senhor, coração do povo, Senhor, que possa se voltar para o Senhor. Pai, cobre com Teu sangue a Tua igreja. Pai, dá livramento, consola seus corações enlutados, Senhor. Ó Deus, cobre com Teu sangue, abençoa as autoridades, Senhor, dá sabedoria, Senhor, aos governantes. Toma o presidente da República nas Tuas mãos. Pai, conduz a vida deste homem, Senhor. Sabemos, ó Deus, que não tem como ele governar, Senhor, sozinho, Senhor. Pai, mas Tu possa estar, Senhor, trabalhando no coração, Senhor, desses homens, meu Pai. Toma os ministros nas Tuas mãos, os governadores, prefeitos, os deputados, Senhor. Entregamos tudo nas Tuas mãos, toda autoridade, Senhor, constituída pelo Senhor. Pai, nenhum poder, nenhuma autoridade será dada a homem algum, se não for pela permissão do Senhor. Pai, toma nas Tuas mãos os hospitais, Senhor. Visita, Senhor, nessa noite. Faz a UTI, CTI. Pai, visita, dá livramento, corta os laços de morte, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, num Deus que guarda, num Deus que livra, Senhor. Pai, que Tu possa estar dando livramento, que haja conversões genuínas, Senhor. Pai, em meio a essa pandemia, Pai, nada acontece sem a Tua permissão, Senhor. Então que haja, Senhor, Pai, conversões, que haja libertação, que haja livramento, Deus. Toma nas Tuas mãos, Senhor, o Estado do Rio de Janeiro, o governante, o prefeito. Pai, dá sabedoria a esses homens, Senhor. Guarda, Senhor, Pai, em nome de Jesus, comerciantes, Senhor, os empresários dessa
nação. Pai, tu venha estar abençoando, abrindo as portas, Senhor, suprindo as necessidades. Quantas pessoas, Senhor, têm passado, Senhor, Pai, por momentos difíceis, Senhor, batendo em portas, Senhor, e muitas das vezes as portas não se abrem. Mas, Deus, nós servimos um Deus, Senhor, que independente de crise, Senhor, então, Deus, tu está agindo, está abrindo porta, tu está suprindo necessidades, Senhor. O salmista, ele pode declarar na tua palavra, Senhor, que ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, tu és o Deus da providência, tu és o Deus que abre porta onde não tem, Senhor. Supra a necessidade do teu povo, daqueles ainda também que não te conhecem, Senhor, porque tu és um Deus, Senhor, Pai, em nome de Jesus, misericordioso, meu Pai. Tu és um Deus bondoso, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Tu não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa e se converta ao Senhor. Pai, entrego nas tuas mãos essa pasta, Senhor, que tem sido consagrada ao Senhor, apresentada a Ti. Pai, visita cada família, Senhor, da Tua igreja. Pai, restaura os casamentos, os lares, as famílias. Aquele Senhor que está enfraquecido, Senhor, que possa ser fortalecido pelo Senhor. Aquele que está caído, Jesus te levanta. Aquele que está abaixado, Senhor, que tu tem um propósito. Traga de volta e glorifique o Teu nome. Faça mover no meio da Tua igreja. Pai, que Tu venha avivar a Tua obra no nosso meio, Senhor. Que Tu venha fazer maravilha. Tu venha continuar operando milagre, porque a Tua palavra diz que Tu és o mesmo Deus ontem, hoje será eternamente. Tu és um Deus, Senhor, que opera milagre na crise. Tu não depende do governo, Tu não depende de reunião, Tu não depende do homem, Senhor, para Tu agir. Por isso nós entregamos nas Tuas mãos e confiamos em Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Convidar minha equipe de louvor para adorar comigo. Quem está cansado da glória a Deus? Então, vamos lá. Deus
Senhor, enquanto a equipe aqui canta mais um louvor. Já desistiu, Rebeca? Glória a Deus, aleluia. Querido Pai, nós vamos adorar a Ti com as nossas ofertas e dízimos diante do Teu altar. Continua manifestando o Teu poder e a Tua graça, usando Teus filhos, Senhor. Que bênçãos venham ser derramadas sobre a vida de cada um, Senhor. Abençoa os seus celeiros, abençoa o seu salário, abençoa, Pai, as suas ofertas, cada um, Senhor, que tem colocado no seu coração o desejo de servir, Pai, na tua obra e fazer a tua vontade. Manifesta da mesma forma em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Quando estará, nós somos, irmão, às quarta-feira, 15h15, nós estamos começando hoje com um trabalho de campanha. Você aproveita essa oportunidade hoje, entra na campanha de causas impossíveis, de milagre, de porta aberta. Deus vai entrando com providência, Deus vai agir na sua vida e Deus vai manifestando a sua graça sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Então, às quarta-feira, de 15h15, o pastor Roberto Roça estará fazendo essa ministração da palavra de Deus e orando pela sua vida em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor, irmãos. Irmão, tome assento, fique à vontade. Não sei se eu tenho o direito de dizer que já sou da casa, mas você que é, se sente à vontade, vai lá. Vou fazer diferente hoje. Hoje vai ser sem grito, sem berro. Eu nem imaginava que de quarta-feira a gente ia ter essa oportunidade. Mas é interessante que há 2 semanas atrás Deus colocou uma palavra no meu coração. Alguns convites vieram, algumas situações vieram. Eu achava que era para outro lugar. E conforme eu fui lendo a palavra no decorrer dos dias, eu entendi o que Deus estava falando. E era
para cá, para esse povo, para essa casa. Mas Deus me fez lembrar de uma história bem antiga. Vocês conhecem, só que eu vou trazer de uma outra maneira. Irmãos, abram suas Bíblias aí no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 5. Fiquem assentados, fiquem à vontade. Se ponham de pé em nome de Jesus. Calma, eu sou novo, em São Paulo é diferente. Marcos 10. Tá bom, tá. Irmãos, vamos lá. Marcos 10, versículo 5. Hoje a gente vai devagar, a gente vai compartilhar. Foi, obrigado. A gente vai compartilhar algo, tá? Hoje vai ser mais tranquilo. Marcos 10, versículo 5 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Vou repetir. Marcos 10, versículo 5. E Jesus respondendo disse-lhes: Pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Amém, irmãos? Tome seu assento, fique à vontade. Não enxergo. Até que horas, pastor? Uma horinha. Você me ajuda aí? Vai ser tranquilo. Irmãos, vamos falar um pouquinho, apesar de ser a ideia dessa quarta-feira ser alguma coisa tipo Deus vai curar, Deus vai libertar, mas independente de ser um culto de doutrina, eu acredito que o Espírito de Deus habita e movimenta qualquer situação. Você sabe que o assembleano ele tem um defeito muito sério, né? Ele não gosta de vir às quartas-feiras. Não gosta de vir na doutrina. E não vai ser diferente. É a mesma palavra, é a mesma mensagem. A gente só vai compartilhar uma ideia diferente. Olha que coisa curiosa. Você sabia que Deus ele só trabalha debaixo de um esquema? Deus ele tem um script escrito. Muitos de nós somos só coadjuvantes nessa história, mas nem todos nós temos a tendência a participar de todo o roteiro. Em algumas situações em que Deus cria na minha e na sua vida, a gente só aparece em algumas cenas. Mas para tudo que Deus faz, existe um esquema. A maior prova desse esquema, irmãos, foi quando Deus chegou para Noé. Da onde foi que Noé tirou a história de construir uma arca com 3 compartimentos? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quem foi que fez os bichos entrar lá? Porque a Bíblia não fala. A gente entende que, desculpa talvez a maneira que eu vou me expressar, mas tem hora que nós somos como os animais da arca. Deus vai chamando sem barulho. Deus vai fazendo assim, ó, entra. Não narra. Ninguém pode me dizer que foi Noé. Deus ele chamou os animais para a arca, porque Deus ele deu um esquema. Mas eu queria entender de onde Deus tirou esse esquema. O mesmo esquema deve ter sido dado para Moisés, porque você sabe que Moisés subia ao monte, ele ia Moriá, falava com Deus, Deus se retratava com ele da maneira que era necessário, ele descia com o seu rosto resplandecendo, colocava um véu para que não cegasse os irmãos da congregação de Israel, mas Deus resolveu subir de cima, descer. Deus resolveu descer para falar com o povo lá embaixo. Como que ele fez? Moisés, constrói a tenda da congregação, o tabernáculo. Interessante que quando Deus chamou ele para construir, por que Moisés construiu também com 3 compartimentos? Da onde veio o esquema? Da onde Deus estava trazendo isso para o povo? Da onde Deus tirava todo esse propósito? Deus só trabalha debaixo de esquema. Você lembra quando Paulo começa a retratar o inimigo da nossa alma como o diabo, a antiga serpente? Paulo começa a falar uma coisa curiosa sobre o príncipe das potestades do ar. A gente está vendo uma camada. A gente entende que Paulo fala sobre ele mesmo quando ele se retrata de, não sei se eu ouvi a história de um homem, não sei se corpo ou em espírito, mas eu sei de um homem que foi arrebatado até o 3º céu. Você sabe que o conceito judaico são mais de 1101 tipos de judeus com suas crenças e diferenças, ortodoxas ou não. Então a gente entende que eles vivem mais em pé de guerra do que eles mesmos alegam que nós não conhecemos nada. Mas a gente vai pelo que está escrito. A gente não vai pelo que é sugerido e nem sugestivo. A gente vai pelo que a Bíblia diz. E Paulo fala que foi arrebatado até o 3º? Não sei.
Pera aí, três céu? Então o que ele estava falando do príncipe das potestades do ar? Esse primeiro céu que a gente vê das aves. O diabo não tem casa, o diabo não tem chave, ele não tem nada. Mas é interessante, por pior que eu queira acreditar, mas está sobre as mãos dele o controle, talvez provisório. Para tudo tem um propósito, para tudo tem um esquema. E é o que acontece. Se isso não fosse verdade, não teríamos demônios na corrupção dentro do nosso plenário, no Senado, no Supremo, em tudo que é lugar. É a prova de que ele está agindo, está vivo e está ativo. Mas o que eu quero falar é sobre de onde que veio esse esquema. Deus, ele traz um esquema ao coração do homem de tudo aquilo que é baseado no céu. Paulo disse que foi arrebatado até o terceiro. Moisés construiu a tenda com 3 compartimentos. Noé construiu uma arca com 3. Todo mundo recebeu um esquema do céu para andar na linha. Tudo que estava sendo construído aqui, Deus revelou diretamente para eles. Constrói baseado aqui em cima. Tu sabia que a tua casa é o primeiro céu da tua história? Você sabia que o primeiro esquema que Deus entrega para mim e para você é nossa casa? Há 2 semanas atrás eu ouvi essa história na íntegra, sentado no sofá. E por incrível que pareça, eu não estava assistindo TV, louvado seja Deus. E eu ouvi essa história no meu coração. Deus, ele traz um esquema. Você lembra quando ele começa a falar? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tá, é um culto direcionado para um assunto, mas vamos tratar uma outra questão hoje. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus te criou para ser inteligente, para pensar, para raciocinar. E dentro dessa criação que Deus fez em você, é interessante que o judeu, ele fala que Adão e Eva, dentro do jardim, eram como luz. Você pega uma lâmpada, ela tem atrito. Então a luz era tocada. É mais ou menos assim para você entender na coisa mais simplória. É como se as lâmpadas tivessem perna e braço e andavam dentro do jardim. Era isso que o judeu via. E o mais interessante, que essa história judaica era passada de pai para filho, que Jó lhe fala no capítulo 10. E o Senhor nos revestiu de carne e osso. Será que Deus colocou carne e osso quando furaram o esquema? Será que Deus tirou toda aquela luz que havia em naquele pequeno casal dentro do jardim da inocência, como diz aquele louvor? Deus, ele foi lá e colocou carne e osso por causa do pecado. Às vezes a gente perde a luz, o fogo de Cristo, por sair do esquema determinado por Deus. E deixará o homem, a sua família, não é isso? Se juntará a mulher e serão uma só. Tem um esquema. Desde o princípio Deus fez tudo organizado, esquematizou. Deus, ele fez com que as coisas não saíssem do eixo. Deus fez com que o varão deixará o pai e a mãe e se juntará à sua mulher. Deus está criando o quê? Você tem ideia? Tudo é debaixo de esquema, não é? Então ele tira alguma coisa que existe no reino celestial e ele traz ao coração do homem. Deus estava criando a primeira instituição, a família, debaixo de um esquema dado. Quem veio primeiro, a igreja ou a família? Então a família é o primeiro céu da tua história. Já ouviu aquela brincadeira dos pentecostais mais antigos que diz que móvel velho não entra na casa nova? Assim é a Nova Jerusalém. Lá naquela cidade suspensa, porque nós crescemos ouvindo, muitos de nós que crescemos da igreja, crescemos ouvindo a vida inteira que a gente ia morar no céu. A Bíblia fala de uma cidade suspensa. Deus criou um esquema de que a gente vai soltar tudo que é velho para morar num lugar novo. Tu lembra que alguém lá no Novo Testamento disse que falou, e eu vi ruas como semelhante. Deus estava dando um esquema para seguir a regra. E ruas como de ouro, paredes como de jaspe. Ele está falando de luz de novo. Deus está trazendo como era o início de volta para o esquema. O esquema inicial era muita paz, era muita alegria dentro do esquema divino dentro de casa. Deus fez o homem para interagir, criou a mulher para compartilhar, amar, cuidar, nutrir. Deus não criou ninguém para ser humilhado, senão ele não tinha tirado do lar, pessoal, tinha feito da sola do pé. Deus, ele trabalha dentro do lar, cria a humanidade por intermédio de 2. Ele vai dar, Deus vai pintar um quadro daquilo que ainda vai existir. Mas ele queria que as regras estabelecidas lá em cima fossem impostas ao coração do homem. Uma coisa que está no coração do homem e nem o inferno tira. Você sabe o que é? Por incrível que pareça, não é salvação, é a eternidade. E o homem foi criado para ser eterno. Porém, uns vão provar da eternidade da mansão celeste e outros vão provar da eternidade naquilo que a Bíblia diz que está preparado. E o inferno está preparado. Não foi inaugurado. Ninguém está lá ainda.
O diabo não está lá. Eu disse que é o príncipe das potestades do ar. Paulo fala em 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a imagem de Cristo, que é a glória de Deus. A gente está falando, vou repetir, o Deus deste século. A autoridade está na mão dele ainda. O príncipe das potestades do ar, ele não está operando no chão nem no inferno, está aqui nessa camada. É por isso que Jó fala, e rodeava e passeava. O intuito desse infeliz é destruir o esquema que Deus criou: família, casa, compartilhar, amar, nutrir. É o que ele queria destruir. Mas desde o início Deus cria um esquema. Como? Deus pega as coisas do alto. A maior prova disso é que Jesus só falava de céu, videira, figueira e oliveira. Jesus usava as coisas que estavam ao seu lado, as coisas que estavam ao lado dele, porque a Bíblia fala que Jesus era o quê? E era ali sujeito aos pais, crescendo na marcenaria. No judaísmo ele tinha que estar lá até ficar de maior. A maioridade para eles no judaísmo atual é uma coisa interessante, há 13 anos é de maior. Só que interessante que existia a tal da lei da consciência. Com 30 anos eles também se tornavam maior mentalmente para nós. Por isso que ele aparece só com 30 anos. 18 anos dentro de casa, repita, em casa. Tudo aconteceu dentro de casa. A preparação, a criação, aprender a amar um povo que ele não sabia quem era. E o mais interessante, a Bíblia diz que o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus já viu seu nome lá e nunca teve borrado, tá? Tá lá faz tempo. E a Bíblia aparece em Efésios, desde a fundação do mundo. A Bíblia fala de amor. Você não tem ideia de que o amor é um esquema fundado por Deus para estar dentro do primeiro céu que Ele cria, que é a sua casa. A sua casa é o primeiro bem-estar da história criada por Deus. É seu lar. Olha que coisa curiosa. Deus criou um esquema. Deus estava criando a primeira instituição e Deus criou esse esquema. Ele não pode ser quebrado. Vem comigo na Bíblia, Mateus 19:6. Te convidar a navegar comigo na palavra. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Alguém lê para mim 19:6? Posso ir nesse sentido, pastor? O senhor autoriza? Vamos continuar no pensamento do estudo? Posso? Alguém lê para mim Mateus 19:6? Irmãos, é que lá de onde eu venho a gente sempre chama o povo para compartilhar. Me ajuda. Lê Mateus 19:6. Alguém para mim, por gentileza, em voz alta? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Deus abençoe. Pera aí. Tá falando de ser uma coisa só. Olha para mim. Tá falando de uma coisa só. Deus está falando que Ele pegou detalhes do céu, implementou no coração do homem e criou um esquema. Deus está falando que Ele cria regras básicas que não podem ser quebradas. Ele constrói a primeira instituição, a família. E eu nem cheguei na igreja, talvez eu nem chegue aqui, não dê tempo. Mas raciocina comigo. Ele criou a família, a primeira instituição. Agora não se pode quebrar algo que é fundamental na vida do cristão. Aliança. Aliança é uma coisa certa. Aliança é uma coisa inevitável, não se rompe, se ilustra. Lembra que eu te falei da história da luz de propósito, que o homem era a luz no jardim? A nossa aliança com Deus não pode perder o brilho. Não se pode quebrar o esquema que Deus criou. Você vê como Deus é... Pessoal, você tem ideia de como Deus é metódico? Você tem ideia de como Deus é centrado no que Ele faz? A maior prova de que Deus é centrado é que o povo que Ele mais ama não somos nós, tá? Ele ama a igreja dele, mas não vem mexer em Israel porque existe esse exclusivismo, não tem como tirar. Está escrito na Bíblia. Ninguém chamou a gente, pelo que eu entendo de Bíblia, nós éramos chamados de cães pelos judeus, nós éramos cães. Eles levaram o apelido de bichinho de Jacó. Não foi a gente. Nós somos enxertados na figueira brava, não é isso? Nasce a nação gentílica e hoje nós estamos aqui esperando um encontro com Ele nos ares. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Glória. Você tem que dar um glória a Deus, porque só vai subir quem está acostumado com o ambiente. Um lugar que fala que tem 24 anciãos dizendo glória, glória. É anjo subindo, anjo descendo. Você está achando que o céu vai ser só glória a Deus, língua estranha, andar de branco? Que nada, aquilo vai ser uma alegria eterna. Só vai subir quem está acostumado com o ambiente. Deixa eu voltar, preciso ser mais racional. Não consigo me controlar, vamos lá. Olha que coisa curiosa. Deus, Ele trabalha debaixo de aliança.
Ele cria aliança com as pessoas. Existe um pacto realmente que não pode ser quebrado. Deus vem em forma de homem, anda no meio dos pecadores, olha pra gente que não era merecedora de nada e fala: vá e não peques mais. Uma ex-endemoniada, olha que coisa curiosa. Quem foi que recebeu a chave do que era ligado no céu era ligado na terra? Quem foi? Pedro. Quem foi a pessoa que deitou no colo do mestre? João. Mas convenhamos uma coisa, foi uma ex-endemoniada que viu ele andando no jardim saindo do sepulcro, tá? Então nós não estamos aqui por capacidade, estamos aqui por escolha. Estamos aqui porque Deus criou um esquema de trabalhar no meio da tua casa, na sua família e garantir a sua convivência com Ele. Matrimônio é uma coisa que Deus bate com força. Olha que coisa curiosa, Deus ajuntou, não separe o homem. Deus criou uma aliança. Vamos trabalhar numa coisa muito curiosa? Eu vou entrar num assunto muito interessante. Raciocina comigo. Lembra de Bartimeu, cego de Jericó? É interessante que se você entrar no lado geográfico da coisa, só existiam duas rotas naquela passagem. Era uma para entrar e uma era para sair. Começa a raciocinar comigo dentro do nosso horário. Vamos lá. Eu acho que dá para trabalhar um pouquinho. Olha que coisa curiosa. Eu fico perguntando, se ele era cego, quem colocou ele naquele lugar? Quem levava ele para lá? É o lado psicológico da coisa. 2. A Bíblia narra que Jesus entrou. Peraí, era cedo. Jesus estava saindo na hora de pico, na hora de movimento. Quem colocou aquele cabra lá, como diz o nordestino? Quem colocou aquele cabra lá na hora que Jesus ia passar com a multidão? Pessoal, aquele homem era colocado ali estrategicamente por causa de dinheiro. Era o melhor horário para se mendigar. Era o melhor horário para se pedir. A gente sabe que alguém que um dia para e fala que me convém passar por Samaria, para ele não era novidade saber que Bartimeu estaria ali. Já estava tudo certo. Mas olha que coisa curiosa. Ele ouve, a fé vem pelo ouvir. Se a história era passada de pai para filho, tu pode não ter a visão, mas você tem a audição para ouvir Deus. Olha que coisa curiosa. Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não vou nem entrar na história de Samuel, capítulo 8. Não vou nem entrar nessa história. Mas eu vou falar uma coisa. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante que a Bíblia narra, em um dos evangelhos sinóticos, narra que ele larga o quê? Sua capa. Ele tirou a capa. Uau! Foi ter com Jesus. Jesus fala o que para ele? O que queres que eu te faça? Quero ver. Vai, tua fé te salvou. A gente entende até aqui. Eu só queria entender uma coisa. Da onde surgiu a história de jogar essa capa fora? Escuta, não saí do fio da meada ainda. Por que ele jogou essa capa fora? Você sabia que em Êxodo capítulo 22 existe uma regra entre os judeus? Está na Bíblia. Em Êxodo funcionava assim: quando você tinha uma dívida, quando você devia para alguém, a sua túnica, a sua capa era penhorada. Por quê? Para garantir de que você pagaria a sua dívida. Só que os judeus, você pode falar o que for deles, mas entre eles havia um amor e um carinho entre eles, uma fraternidade sobrenatural. Assim como eles amavam, tinham zelo até pelo nome de Deus, que você vai conversar com um, porque eu tenho a alegria de conversar com esse povo, de quando eles escrevem sobre Deus, eles não colocam nem a letra E, é D-U-S. Começa a conversar com um para você ver, eles falam D-U-S. Para eles é outro, é o Yeshua. Mas olha que coisa curiosa. Então quando chegava a noite, o juiz determinava que a capa que estava penhorada tinha que voltar para eles. Por quê? As noites eram frias naquela época, era gelada. E eles não poderiam deixar um irmão, um amigo morrer de frio. O que eles faziam? Devolviam a capa. Quando Jesus chega e ele tira a capa, o que Jesus estava ensinando para aquele povo? Vocês têm ideia? De que ele estava quitando a dívida de alguém. Devolve a capa durante o dia, porque agora eu estou pagando as tuas contas. Olha que raciocínio interessante. Isso aqui é doutrina. Esse é o melhor lugar para a gente ouvir. É onde o povo menos vem, porque perde a oportunidade de ouvir uma boa palavra. Quitar a dívida. Raciocina comigo, mente de quem lê Bíblia. Quando eu tenho as contas pagas, uma coisa acontece na minha vida. Você sabe o que Deus faz? Começa a te ressocializar. A Bíblia não narra se ele teve família. A Bíblia não tem um ponto de partida dizendo que a família o abandonou. Se a Bíblia não dá essa ideia, tem quadro que eu não pinto. Mas depois que eu tenho as dívidas pagas, eu posso criar um pensamento sem ser uma heresia. Eu começo a entender o quê? Poxa, paguei as contas, não devo mais ninguém, vou me ressocializar,
vou ser aceito agora no grupo. As pessoas vão querer contato comigo. Vou trocar ideias. Vou conhecer uma namorada. Eu vou noivar. Eu vou casar. Eu vou ter filhos. Deus paga a conta, ressocializa, porque é um esquema construir família. Olha de onde ele começou a tirar o projeto de casa. Deus, ele intervém na vida administrativa do ser humano, para que o diabo não tenha força de destruir o quê? Casamento. Toma posse, porque Deus vai entrar onde não tem solução, tá? Hoje, SP e Serasa vai ficar pequeno perto do Deus que você serve. Ó, ele foi ressocializado. Ele pode criar uma família. Ele pode viver o esquema de Deus. Você tem ideia como Deus entra em cada situação? O que você passa, a Bíblia nos ensina que existem irmãos em outros lugares da parte do mundo que estão passando uma luta semelhante. Se alguém lá do outro lado da terra conseguiu ter uma virada na vida, imagina você. Deus, ele vai ressocializar. Deus, ele começa a quitar as contas. Deus começa a pagar. Deus começa a fazer coisas grandes. Mas o projeto de Deus sempre teve dentro de casa. A igreja é uma coisa importante. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você é templo ou você é igreja? Já se fez essa pergunta? Porque existem duas coisas. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, tem outra que é o contrário, é o tal do papagaio. Você só repete o que você ouve os outros falando. Te pergunto, tu é igreja, né? Assim que o carioca fala, tu é igreja ou você é templo? E aí? O que a gente é? Templo ou igreja? Pessoal, congregação, igreja, se congregar, era o povo que se juntava. O que está aqui é uma igreja. Se não tiver o templo e o governo fechar, a gente tem problema. A gente se junta na rua, se junta na praça, se junta na praia. Mas a gente não se larga. O povo que realmente gosta do negócio e teme esse Deus que a gente serve por um temor, não é um temor de servir a Deus por medo. Porque se você serve a Deus por medo, você tem medo do inferno. Quando você serve a Deus por amor, o inferno para você, ó, não entra nem na mente, porque ninguém tira de você a condição de salvo que Deus te deu. Deixa eu te falar uma outra história muito curiosa. Ah não, você não me respondeu ainda. Você é templo ou igreja? Igreja se reúne. Templo carrega o Espírito de Deus dentro dele, tá? Deixa eu te falar uma coisa, a gente não é igreja não, a gente é templo. Por incrível que pareça, eu vou fazer um comentário que você pode se achar muito chocante. Mas quando você toma banho, Deus está lá. Quando você está brigando em casa, Deus está lá. Quando peca com alguma coisa obscura pela internet, Deus está vendo. Quando eu saio e faço um comentário indevido de uma pessoa que você não deveria falar, Deus está vendo. É isso que eu quero abrir uma aspa. Por quê? Você sabendo que Deus criou o esquema da família e desde a eternidade, desde um período da eternidade já estava escrito, ninguém sabe quando foi esse período, mas em algum período da eternidade, Deus já estava estabelecendo um propósito sobre a primeira grande instituição dentro dos homens, a família. Por que Davi, dentro da aspas, para e fala assim: ah, me dá um coração novo, mas espera aí, não retires o teu Espírito Santo de mim. Casa, casamento, filhos e família sem o Espírito de Deus não é instituição, é anarquia. Casa de gente doida, faz o que quer, vai pelo caminho que acha que é bom. Fé e ação, peraí, é bem diferente essa história. Fé, o que é fé, querido? O que é fé, Alex? É o firme. É isso que a gente aprendeu a vida inteira, mas deixa eu te falar, você já colocou esse negócio em prática? Talvez um dos grandes erros que a gente vive dentro de casa, dentro da família, dentro da congregação, são 3 palavras que me assustam. A primeira, o que vale é ser feliz. A segunda, não pega nada. E a terceira, nada dê errado. Paulo, ele falou uma coisa muito interessante. A primeira, não sejais ignorantes acerca dos que dormem. Paulo estava falando sobre os crentes que têm medo de morrer. Qual foi a outra que eles falam? Assim como Cristo, nós somos co-participantes nas aflições. Toda a luta que uma família passa, todo o processo que um casal passa, toda a batalha que você passa individualmente, não é para sua vergonha, é carimbo de salvação. É selo de qualidade. Você está sendo provado porque o produto tem qualidade. Não precisou ser misturado. Não precisou ter algum produto para mexer. Tu é original.
A sua casa tem que ser original. A sua casa tem que ter o Cristo da Bíblia. A tua casa tem que ter um culto doméstico pelo menos uma vez por mês. A mulher e o marido pegar nas mãos, pegar os meninos, desligar a porcaria da internet, desliga a TV, sem Netflix, sem jogo. Hoje nós vamos cantar. Hoje nós vamos orar. Por que a Bíblia retrata o inimigo como a antiga serpente? Porque ele estava no princípio e participou diretamente da queda. Irmãos, ele derrubou falando, não foi pondo a mão. Ah, se eu fosse você, eu comia da fruta. Ele olha, ele observa a minha rotina, o seu cotidiano. Ele sabe por onde entrar, por onde sair. Agora, eu e você que estamos na congregação e ainda somos templos, somos imprudentes. Deus colocou no meu coração há 2 semanas uma palavra ao vosso coração. Volta a ser original dentro da primeira instituição, porque Ele vai resolver o resto. Eu vou falar uma coisa, mas assim, talvez, tomara que ninguém leve pro pessoal. Não leve ao coração, não se chateie. Mas cá entre nós, você vai entender o que eu estou falando. Às vezes as pessoas vão embora das nossas Assembleias de Deus porque acham que as Assembleias são secas, são duras. Mas eu não largo isso por nada. Quando você começa a ver toda a história, quando o movimento pentecostal começou lá na Rua Azusa, em Los Angeles, no 312, antes de tudo acontecer na história, nós estamos no culto de doutrina, segura aí. Apareceu um homem por nome de Jack Sparran. Quem lembra desse nome? Entre o 14 e o século XV. Jack Sparran colocou a mão na cabeça de um menino por nome de William Seymour. E ele falou assim: você tem vontade de receber o Espírito Santo? E esse William Seymour falou: eu quero. Então recebe. Esse mesmo William Seymour estava lá em Los Angeles, na Rua Azusa, com um grupo de irmãos conversando e batendo um papo. De repente alguém começou a tocar piano. Começaram a falar umas línguas que ninguém entendia. Daqui a pouco disse que um começou a interpretar o que o outro falava. De repente começaram a falar um negócio diferente, começaram a tocar instrumentos. E vale ressaltar, ninguém ali falava língua estranha, ninguém ali era batizado com o Espírito de Deus e ninguém ali tinha dom para tocar nada. Tudo aconteceu porque estava a congregação, a igreja e o templo num só lugar. Templo, congregação, igreja, esposo, marido, esposo, esposa e filhos. O poder caiu porque eles estavam reunidos. Sabe por que a antiga serpente pinta e borda às vezes na nossa casa, na nossa família? Para que a gente não se junta mais para ser o templo lá dentro da igreja. Acha que tudo se resume aqui. Eu sempre brinco lá em casa com os meus. Aqui a gente deveria fazer o correto, porque a gente erra. A gente fala que está vindo buscar uma vitória. Na verdade a gente tinha que vir adorar o dono da vitória. Nós deturpamos toda a história, mas não sei te responder e nem você vai conseguir. É nesse lugar que ele se revela falando que vai dar a tua vitória. Ah, se não fossem as nossas fraquezas, posso te falar uma coisa? É essa fraqueza minha e sua que te garante a permanência de Deus. Porque Ele sabe o quanto a gente é necessitado. E o quanto a minha casa e a sua precisa do prover dEle. Deus é o provedor. Deus é o provedor. Assim como um Bartimeu tirou a capa do menino para poder pagar e quitar as suas dívidas. Porque financeiramente falando, é a coisa que mais abala a família, é dinheiro. Mas tem uma coisa que incomoda, hein? Tem uma coisa que destrói muita família, arruína. Põe abaixo. Vamos entrar lá agora. A gente vai agora falar de uma situação muito curiosa. Se Jesus era judeu, uma coisa era certa, correto? Não podia ter contato com nada imundo. Jesus não podia então andar em cemitério, correto? Ele era judeu, cresceu com um capzinho, o livrinho do Talmud, talvez o Talmud nem tinha ainda, mas tinha o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros para nós da Bíblia. Ele carregava o livrinho, recitava versículos, lembra? Ele recitou, não foi? Acho que foi Isaías, não foi? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas, para abrir os olhos do que não veio e soltar os cativos. Ó, ele estava avisando que ele era o libertador. Ele levava uma vida regrada de judaísmo. Te pergunto, a prova disso é que hoje, as ruínas de Jerusalém tem um cemitério bem em uma da entrada das portas. Vocês já viram isso? Quem não teve a alegria de poder chegar lá, joga no Google. Um rei turco colocou aquilo porque conheceu a história do Messias e sabia que ele ia vir por aquela porta e que ele jamais poderia entrar lá.
Só que ele esqueceu que ele colocou o cemitério para alguém que já não morreu, tá vivo, tá? Glória a Deus. E olha a coisa curiosa. Jesus entra no barco e fala para os discípulos seguirem a sentido aonde? Gadara. Quando eles estão chegando no cemitério de Gadara, na entrada do cais tinha um cemitério. Você encontra isso na geografia. Então Jesus desce no porto, no cais, e atravessa um cemitério para ter de encontro com um doido, um lunático. Olha a coisa curiosa. A Bíblia narra que quando ele vê Cristo, ele começa a se degladiar, se machucar. E já ouvi os comentários que a Bíblia deixa isso bem claro para nós, de que era uma tendência dele se machucar. O bicho queria ceifar a vida dele de toda maneira. E de repente Jesus olha para ele e pergunta: qual é o seu nome? Não sei se uma prima nossa arrancou daí essa história de fazer interrogação, né? Interrogar demônios, mas vamos trocar de assunto. Olha que coisa curiosa. A Bíblia diz que dentro daquele diálogo, os demônios pedem para si jogado diante do manado de porcos. Isso é uma outra história que fala sobre valores, sobre vida financeira. Porque quando mexe no dinheiro, os samaritanos vieram para cima dele. Foi por causa dessa situação. Mas ele vai e permite aquilo tudo, e o gadareno é liberto. Mas olha que coisa curiosa. A Bíblia diz que o gadareno, após a sua grande cura e libertação, pediu para Jesus: deixa eu andar com você, deixa eu estar com você. O que foi que Jesus falou para ele? Não, volta para sua casa e diz que grandes coisas Deus fez no meio de vós. Ele voltou para onde? Para casa. Qual é a primeira instituição? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu quer ser vaso ou quer ver sua casa salva? Já pensou nisso? Ah, eu quero fazer a obra, eu quero pintar e bordar, quero cantar, pregar, fazer mil e uma utilidades. Deixa Deus arrumar primeiro a casa para depois se tornar um vaso. É isso que ele está falando. Ah, Jesus vai mudar tudo lá dentro. Ah, Jesus vai mudar tudo lá dentro. Eu não sei do que se trata, mas às vezes pode ser o maridão ou pode ser a esposa. Ah, não tenho tempo, eu estou indo para a igreja. Não, eu estou indo para a igreja. Igreja é bom, é tudo de bom e não tem coisa melhor. Mas não esquece, precisa dar um tratamento legal e atenção para a primeira instituição. Precisa. Eu vou falar um negócio que vai doer, mas vocês estão preparados, homens? Só os homens de plantão, levanta a mão. Vocês crianças também é homem, tá? Levanta a mão, estão preparados? Só as irmãs, olhem para mim. Coisa boa é de vez em quando esse chato te levar para dar um passeio. Coisa boa é de vez em quando ele te levar para tomar um sorvete. É assim que se cuida da primeira instituição. Dá um Burger King pros meninos, despacha todo mundo uma horinha e dá um glória a Deus dentro de casa. Vocês não estão entendendo. Talvez eu não possa ir mais a fundo devido ao tipo de idade que nós temos aqui hoje assistindo o culto. Mas a gente sabe explicar muito bem, abertamente. Precisa se fazer a manutenção no lar. A esposa tem que cuidar do marido. O marido tem que pegar você e te levar para passear assim. Tem que cuidar. Tem que sair. Numa terra desse tamanho ainda tem crente falando que praia é pecado. Me poupe. Se a criação é daquele Deus que você serve, não é daquele capeta que não tem direito a nada. Eu não sei o que se acontece em casa, mas quando você chegar e for a folga dele ou a folga dela, dá um dinheiro para esses meninos. Liga Netflix, liga o videogame, amarra todo mundo em casa. Se precisar a gente aluga algema, prende todo mundo em casa. Mas vai dar um passeio e faz a manutenção do seu relacionamento. Porque a primeira instituição tem que ser cuidada. E aí, estou errado como pastor? Será que eu estou errado como ministro do evangelho em dizer que a tua vida está centrada 24 horas por dia? Se o próprio Deus descansou, se Ele cobrou descanso de Israel, tu lembra quando a Bíblia nos ensina que veio o segundo grande cativeiro? Eu estou sentindo a presença de Deus, Décia. A lábia fórica. Meu Deus, eu não estou louco, eu estou vendo uma palavra escrita na parede. Carinho. Pode deixar que eu vou mudar a mente de alguém dentro de casa. Ah, que esse cavalo vai embora. Eita. Jesus me guarda, vamos lá. Calma, eu estou no culto de doutrina, se segura. E Jesus de vez em quando me mostra as coisas, dá vontade de sair correndo, porque eu mesmo não acredito em mim, eu fico falando, eu sou doido, não tenho problema. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai mudar as ferraduras daquele mocinho, vai fazer ele uma boa pessoa. Posso ouvir um amém, irmã? Amém. Então vocês estão no vento. Levando. Glória a Deus. Vamos sentir a presença. A primeira instituição não vai se perder. Nem tudo está no fundo do poço.
Eu não sei quem é você, mas Deus vai entrar no teu casamento e vai mudar aquele cabra bravo, aquele leão, e vai virar um cordeiro. Ah, vai! Eu tô sentindo a graça. Ele vai ser transformado. Ele vai ser mudado. Já dizia minha esposa, coisa boa é quando vê um grupo pequeno para doutrina. Ela, por quê? É mais fácil de tratar e Deus está falando com a pessoa certa. Perdi até o fim da meada. Eu tô sentindo a mãe. Jesus vai mudar aquela ferradura velha, vai pôr um sapatinho nele para ele entrar pianinho dentro de casa. Vamos pregar. Lê para mim Mateus 19:9. Me ajuda aí no culto de doutrina. Se falar que para mim isso também não é culto de libertação, eu paro. Enquanto alguém procura, os outros podem dar um glória a Deus. Vem comigo na Bíblia. Vamos comer Bíblia hoje. Mateus 19:9, lê para mim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Você entendeu ou quer que eu fale no português? Eu vou falar no português. Eu posso usar aqui alguém como exemplo? Eu não vou usar os senhores que são casados, senão vocês vão achar que eu estou amaldiçoando, aí vocês já viram, né? Então vamos fazer diferente. Eu sou casado com a digníssima irmã Márcia. Para quem não sabe, é a primeira dama lá da Zona Oeste de São Paulo. Tá bom? Eu sou casado com a irmã Márcia. Só que eu perdi o interesse e o carinho pela irmã Márcia. Não a amo mais. Tô cansado dela. Eu começo a usar argumentos. Não lava a louça direito. Minha roupa vive rasgada. Escute. Ai, que mulher que só reclama, rinchosa, só grita. Não aguento mais essa mulher. Acabou. Eu mando ela embora e me divorcio. Se lembra que Jesus estava explicando sobre a carta de divórcio? Sobre a dureza dos corações, que Moisés ele dava a carta para dar o desquite pro pessoal? Naquela época, o judeu estava tratando o casamento com banalidade. Se a mulher não lavasse, não cozinhasse do jeito que o homem gostava, ele expulsava ela de casa e arrumava outra. Se alguém te largar, ou vice-versa, ainda mais sendo crente, porque perdeu o amor, isso se chama banalidade. E se chama banalidade, Deus não aprova. Eu sempre brinco com o Alex, eu falo uma coisa pro Alex, falei, presbítero, existe escada para pecado ou pecado é tudo igual? Pecado é tudo igual? Pecou, correto? Tá bom, então vamos lá. Esse negócio tá gravando? Tá? Não quer tirar não? Eu espero o senhor desligar. Sabe por quê? Tem uns picaretos que pega isso e usa contra a gente no YouTube. Já vi isso acontecer com amigos.